Você pode jogar. Vocês estão vendo lá o livro The Beginnings of Seership, do autor Vincent Newton Turvey, 1908, gente. É um inglês da época vitoriana bem arcaico. O início da pureza, o início da visão. É um inglês bem antigo, 100 anos antes. Esse é o primeiro livro de relatos de projeção astral e clarividência que a gente tem notícia na época moderna. Do século XIX para trás, a gente tinha livros na área espírita, ocultista, teosófica, que continham capítulos ou abordagens, mas dentro de livros que falavam de outros temas. O primeiro livro que saiu específico, alguém relatando saídas do corpo, fora de qualquer contexto, é este, The Beginnings of Seership, do Vincent Newton Turvey, 1908. Esse livro nunca saiu em português, e é um livro de relatos legal. E naquela ocasião, no imaginário popular, quando se falava de saída do corpo, todo mundo imaginava o Yogi na caverna do Himalaia, o cara lá no Antigo Egito, ou o cara na Grécia num templo. Ninguém imaginava alguém que tivesse saídas do corpo na área urbana e que tivesse a condição normal. Se dizia muito, olha, só sai do corpo quem é médium ou quem é iniciado numa fraternidade esotérica. E eu mesmo comecei a ter saídas do corpo, eu não era nada, não era médium, não era iniciado em nada. Tinha um gato que saía do corpo também na minha casa, e o gato não era médio nem iniciado. Então, a saída do corpo é mais comum do que se imagina, mas estava envolvida num misticismo antigo e que ninguém se atrevia a falar daquele em aberto, até esse livro aqui sair e ele se tornar um marco dentro do estudo das experiências fora do corpo. E eu não estou considerando aqui no século XVIII o Emanuel Swedenborg, o parapsíquico sueco, que tinha muitas saídas do corpo, clarividência, mas ele misturava os relatos dele dentro de aspectos religiosos da religião que ele criou, que ele chamava de nova religião cristã. Então o livro dele tem relatos, mas não é relato direto, só relato. É uma cosmogonia religiosa misturada. Então, 1908, primeira obra produzida em aberto de relatos de pesquisa de projeção astral na Inglaterra, em Londres. Pode passar, Eudes. Bom, Hilliard Carrington era o maior pesquisador de temas parapsíquicos nos Estados Unidos, por volta de 1919. Ele publicou 2 livros muito importantes na época. Ele viajou pelo mundo, conhecia bem a parte de yoga, conhecia já a parte dos chakras que ele aprendeu na Índia, entendia bastante telepatia, clarividência e fenômenos parapsíquicos. Era um pesquisador excepcional, um dos maiores caras que surgiu dentro da pesquisa parapsíquica. Aqui no Brasil não é muito conhecido. Então, eu pesquisando, comprei os livros dele, importados há muitos anos, e é um autor que eu admiro muito, além de ser um caráter muito bom. Pode avançar, Eudes. Em 1919, ele lançou esse livro, Higher Psycho Development, Autodesenvolvimento Psíquico, em que o livro tratava de fenômenos gerais e tinha um capítulo chamado Projeção Astral. E aí, quando o livro saiu, virou um best-seller, porque na época não tinha muita coisa em aberto, era 1919, na América do Norte, e naquela época os leitores mandavam cartas para os autores. E aí o que o Carrington notou? A maioria das cartas de leitores que ele recebia se tratava do capítulo de projeção astral do livro, que foi o que chamou mais atenção, porque não se tinha obra em aberto, e a primeira tinha sido publicada em 1908 em Londres, e nós estávamos ali em 1919, Estados Unidos. E aí ele notando que o capítulo de saídas do corpo tinha dado um ibope, pode avançar, Eudes? 1 ano depois, ele lança esse segundo, em 1920, eu não tenho o original em inglês, só consegui em espanhol. Você está vendo ali, Parapsicologia e Mediunismo, tá? Também do Carrington. E aí ele amplia o capítulo de projeção astral e duplica, colocando novas informações. Novamente a repercussão enorme, as pessoas mandando carta, querendo saber mais sobre a tal da saída do corpo. Tá. Os anos se passaram, os livros dele, esses 2, se tornaram best-sellers. Pode ir, Eudes? Até que esse rapaz aqui, Sylvan Joseph Muldon, que tinha nascido em 1903, manda
algumas cartas para o Carrington entre os anos de 1925 e 1927. Ele tinha 20 e poucos anos e ele morava na área central dos Estados Unidos, ali onde tem aquele cinturão evangélico que os caras queimavam os discos dos Beatles na época, pra você ter uma ideia do radicalismo desse pessoal. E ele morava ali, ele não estava num grande centro em Nova York como o Carrington, né? E ele mandou algumas cartas para o Carrington dizendo o seguinte: eu li os seus 2 livros e gostei muito dos capítulos de projeção astral, porque eu mesmo tenho saídas do corpo desde que eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 20 e poucos. E eu gostaria de assinar lá para o senhor que nos seus livros estão faltando alguns detalhes. E em nenhum ponto o senhor fala de cordão astral, que é o que depois o pessoal popularizaria como cordão de prata, baseada no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador, que era o sábio Salomão sob pseudônimo, diz que na hora da morte rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo que se romperia só na hora da morte. Então, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata. Só que o Silva Muldon chamava de cordão astral. Lembrando que a palavra astral vem do latim astrum, que significa estelar ou estrelado. Essa nomenclatura vem desde o século XVI, com o grande alquimista e ocultista Paracelso, que falava: se isso é origem da Terra, é terrestre. Se não vem da Terra, veio do astral, ou do estelar, ou do extrafísico. Então ele falava cordão astral e chamava a saída do corpo de projeção do corpo astral, e chamava o veículo sutil que saía de corpo astral, que no Espiritismo é o perispírito, na Bíblia, no Paulo de Tarso, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, é o corpo espiritual, é o psicossoma do André Luiz, nos livros Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, é a mesma coisa com nomenclatura diferente. Por visão de conjunto, você vê que é a mesma coisa. Se a pessoa estiver presa numa área só, ela acha que só a nomenclatura daquela área é que está certa. Isso é um equívoco. Cada área desenvolveu nomes diferentes. Se a pessoa tem visão de conjunto, ela entende o equilíbrio das várias áreas num ponto só. E aí, o Carrington notou, pelas cartas do Muldon, que ele era um projetor nato, de primeira, e falou com ele: cara, escreve seus relatos que eu publico para você. Como eu sou conhecido, já estou no mercado editorial há anos, eu ajudo você a escrever um livro. Escreve os relatos que eu faço a introdução, explicando a parte histórica da saída do corpo, desde o Velho Oriente, nas iniciações clássicas. O Muldon, então, escreveu os relatos. Quando foi em 1929, ambos publicam o livro Projeção do Corpo Astral, os relatos do Silva Muldon e a interpretação na introdução do Hilliard Carrington. Aí está o Silva Muldon mais jovem, pode ir, Eudes. Silva Muldon já com idade, ele desencarnou em 1971 aos 68 anos de idade. Pode avançar. Aqui está a primeira edição do livro Projeção do Corpo Astral, publicado pela Pensamento na década de 1960. Pode ir. Aí está a edição da década de 70, que foi a primeira que eu li em 1978 e que foi a edição que mais foi reproduzida aqui no Brasil. Essa é a capa do livro, que quem puder adquira e pesquise. Embora a linguagem seja antiga, 1929, os relatos de projeção são perfeitos, as interpretações do Muldon também são muito legais. Pode ir. Tá. 1936, o Silva Muldon lança esse livro sozinho, sem o Carrington, The Case for Astral Projection, o caso da projeção astral, 1936. Durante anos eu tive atrás desse livro, que como eu gostava muito do primeiro, e aí comprei por uma grana, foi caro. Tinha um cara nos Estados Unidos vendendo há muitos anos, eu trouxe. Quando eu li o livro, uma porcaria, gente. O Silva Muldon não sabia escrever muito. O livro anterior era bom porque tinha o Carrington, que era do mercado editorial, que orientou ele. O livro é uma bomba. Sabe, eu disse, quando você compra um disco de uma banda, o disco é maravilhoso e arrebenta. Você fica louco para sair o segundo disco da banda. Quando o segundo disco sai é uma bomba, não está à altura do primeiro. Foi esse aí. Depois eu acabei vendendo ele, porque o livro, porcaria, foi uma decepção. Avança. Quando foi em 1951, o Silva Muldon e o Carrington se juntaram de novo e lançaram esse livro,
Os Fenômenos da Projeção Astral, que é tão bom quanto o primeiro, só que nunca saiu em português. Tem em inglês, espanhol, francês, italiano, só não tem em português, né? Uma pena, que é um livro maravilhoso. Quem leu o Projeção do Corpo Astral, se um dia puder ler esse aí também, vai complementar muito bem. Pode ir. Antes de entrar no relato, deixa eu ver quanto tempo, já vai dar meia hora, tá passando rápido, hein, Eudes? Voando. Antes de entrar no relato do Muldon, só para dar a parte histórica para vocês, em 1926 surgiu um projetor inglês chamado Iran e lançou esse livro, O Médico da Alma, em francês. Iran era pseudônimo do autor francês Marcel Louis Forran, e ele usava o pseudônimo de Irã porque ele era maçom. E aí ele lança esse livro que é um clássico, que saiu em francês em 1926, 3 anos antes do livro do Muldon, pode passar. Quando foi na década de 1950, ele foi traduzido para o inglês e aí trocaram o título dele para Practical Astral Projection, que é o mesmo livro, só que o título mudado, sendo que o livro no original tem algumas partes que não entraram nessa obra em inglês. O livro é um clássico, nunca traduzido para o português. Pode ir. E também, esse aí é o Oliver Fox, que era um inglês da teosofia, que usava o pseudônimo de Oliver Fox. O nome dele era Hugh Kellaway, e ele, desde a década de 1920, publicava em artigos, dentro de publicações da teosofia, contando as saídas do corpo dele. Ele é um dos caras pioneiros, porque foi um dos primeiros a falar de glândula pineal. Pra vocês terem uma ideia, e como nunca saiu nada dele em português, aqui no Brasil não cita o nome dele, mas ele é um dos primeiros a assinalar a importância da glândula pineal com fenômenos parapsíquicos. Ele publicou vários artigos, pode ir. Quando foi em 1938, ele compilou os artigos e lançou o livro Astral Projection, o registro das experiências fora do corpo. Por que eu estou citando o Oliver Fox e o Iran? Porque ficou estabelecido, historicamente, que na primeira metade do século XX, 3 grandes autores mantiveram a ideia da saída do corpo na alta. O primeiro livro do Vincent Newton Turvey, de 1908, não fez tanto sucesso, mas os livros do Muldon, do Iran e do Fox tiveram grande sucesso, e aí o tema da saída do corpo ficou em alta. Então eles são considerados os 3 grandes autores da primeira metade do século XX, daí serem chamados de triunvirato de projetores, que é o Iran, Silva Muldon e o Oliver Fox, esses 3 grandes autores, sendo que só o livro do Silva Muldon e do Carrington que saiu aqui